Capítulo 187, Forro de Prata. A razão pela qual estamos lutando tanto com coisas como alquimia e mestre de forja é porque entendemos tudo errado. Desde que entramos na academia, estamos analisando o problema pelo ângulo errado. A magia falsa e todos os seus galhos são estritos, cheios de regras e limites que o mago nunca pode superar. Os magos falsos não podem mudar a forma, o tamanho ou a temperatura de uma bola de fogo, a menos que reescrevam o feitiço do zero. A verdadeira magia, em vez disso, é um fluxo livre. Não há um número definido de etapas ou limites para o que você pode fazer, desde que tenha força de vontade e imaginação para que isso aconteça. Nosso problema desde o início é que estamos tentando vencer o jogo com suas próprias regras, em vez de criar as nossas. A maioria das coisas que aprendi na academia sobre os feitiços de nível 4 são redundantes. Eu poderia ter conseguido executar tudo o que eles explicaram até agora nas aulas de mágica de cura, combate por conta própria. Eu simplesmente não tinha a ingenuosidade para conectar os pontos entre o que eu já sabia sobre os níveis 13 e abaixo. É por isso que, assim que aprendi o truque por trás de regredir o membro ou compartilhar a energia da vida, eu já era capaz de fazê-lo melhor com a verdadeira magia. Mestre de forja, porém, é algo que eu sou profundamente ignorante, daí o meu erro. Em vez de focar em runas e círculos, eu deveria ter tentado entender a lógica por trás do número e posicionamento dos caminhos de mana. Eu deveria ter estudado que tipo de forma e propriedades um pseudonúcleo precisa para garantir ao item encantado seus efeitos. Depois de conseguir isso, não precisarei de nenhuma runa ou canto. Vou ter que esculpir os caminhos e criar o pseudonúcleo adequado. Eu acho que você está certo, o Fio de Solos disse. Eu deveria ter pensado nisso quando consegui criar meus próprios círculos mágicos sem usar a tinta especial do professor Van Emmery. Se não precisamos da tinta para os círculos, não há razão para que também seja diferente para as runas. Por meu criador, eu poderia ser tão lento na absorção. Não seja tão duro consigo mesmo, Solos. Você é realmente o mais esperto, mas faz mais de um ano que você está sofrendo de depressão por causa de sua condição. Sem mencionar como você está sempre cuidando de mim, gerenciando meus interesses sociais e me ajudando com magia. Sabe, acho que você é uma das pessoas mais gentis que já conheci. O Fio de Solos girou em alegria. Ser referida como pessoa em vez de coisa foi o que a fez mais feliz. Lid sentiu e se viu pensando em voz alta. Você sabe alguma coisa engraçada que temos em comum? Ainda precisamos descobrir o que somos. Você não é um artefato, porque tem uma mente própria, nem um item amaldiçoado. Enquanto pareço ter o corpo de um homem, a moral de um animal e a alma de uma abominação. Solos gostou da ideia de que o vínculo deles estivesse além do relacionamento simbiótico, muito menos da reviravolta sombria que os pensamentos de Lita estavam tomando, então ela se apressou em mudar de assunto. O que você está dizendo sobre mestre de forja? Que podemos pular a teoria de Gantzville e trabalhar diretamente em pseudonúcleos? Eu gostaria, Lita suspirou. Isso exigiria uma quantidade enorme de conhecimento e experiência que nos faltam no momento. Até que eu consiga colocar minhas mãos em uma variedade de itens mágicos e estudar suas propriedades, estamos presos ao uso de forja falsa. Agora que conhecemos as regras do jogo, há algumas que devemos obedecer, algumas que podemos dobrar e outras que podemos ignorar trapaceando. Deixe-me te mostrar. Lid colocou sobre a mesa de forja um dos anéis baratos que ele encantou em itens dimensionais, enquanto Solos usou o revigoramento para atrair a energia do mundo e usou-a para encher de mana o espaço ao redor do anel. Então, Lid tirou da dimensão do bolso um dos muitos pequenos martelos que Ezequiel preparou para ele. Tinha uma cabeça de metal e um cabo de madeira, do tipo que alguém usaria para bater um prego na parede. Eu realmente tinha planejado encantar eles em armas para minha família, mas eles também deveriam funcionar bem para o meu experimento. Solos, seu controle sobre a mana dentro da torre é restrito a círculos. Não, é assim que eu estou mais acostumado a projetar, já que sempre seguimos os cânones da falsa forja. Tudo bem.
Preciso que você imbua um martelo que estou segurando com um pouco mais de mana do que o armazenado no círculo. Solos não tinha ideia do que Lita estava planejando, mas fez conforme as instruções. Essa quantidade de mana estava bem abaixo de suas capacidades. O martelo pulsou com um brilho azul, emitindo um zumbido baixo. Lee concentrou-se nas energias místicas, fazendo-a se submeter à sua vontade e assumir a forma da primeira runa antes de fazê-las colidir com as contidas no círculo mágico. Faíscas voaram por todo o laboratório enquanto as energias conflitantes geravam uma explosão ciana de luz que quase cegou Lit. Cada ataque produzia uma nova explosão de luz, esculpindo outra runa dentro do anel que criava caminhos de mana mais amplos e mais fortes do que Lit já teve. O breve contato permitiu que as energias místicas permanecessem estáveis, mas causou um enorme impacto na ferramenta e em seu manejador. Na terceira runa, o martelo desmoronou. Os materiais baratos já estavam sob muito estresse devido à mana altamente comprimida forçada em sua estrutura. Cada confronto era como bater o martelo contra um trem que chegava. Lee pegou outro, desta vez com uma cabeça e cabo de aço, que Solos mais uma vez encheu a borda sem deixar Lee perder o ritmo. Aço provou ser o melhor condutor de mana, permitindo moldar as runas com menos esforço e com duração de 5 golpes. Droga! 8 terminaram, faltam 7. A próxima. Lit não podia perder tempo conversando, pensando que era muito mais rápido. O terceiro era um pequeno martelo decorativo prateado que Lit comprara como presente de final de ano para o professor Van Emily. Me fode de lado. Aleatoriamente me odeia, de todo o lixo que comprei, tive que escolher o único caro. Apenas minha sorte, o martelo não era tão caro, era apenas Lit sendo mesquinho. No entanto, ele estava com pressa, o anel barato não aguentava muito mais tempo, não lhe dando tempo para trocar de martelo antes de retomar o processo. Para sua surpresa, não apenas a prata era um condutor de mana ainda melhor, mas também dispersava o excesso de energia, reduzindo o recuo das explosões. Lit completou o anel sem a necessidade de trocar o martelo novamente. Quando ele examinou o produto final via revigoramento, ele descobriu que o experimento havia sido um sucesso parcial. Apesar de usar os requisitos de encantamento para itens dimensionais de qualidade de classe média, capazes de armazenar cerca de 10 metros quadrados de espaço, o que eles obtiveram com a técnica híbrida usando magia falsa e verdadeira era de alta qualidade. Espaço interno de quase 30 metros quadrados. O problema estava nas vias irregulares de mana que percorriam o pseudonúcleo. Droga! Apesar de você ter usado a mesma quantidade de mana para cada martelo, diferentes materiais produziram resultados diferentes. O pseudonúcleo foi infundido durante o uso do martelo de prata, por isso é forte demais para os caminhos que esculpi com os 2 primeiros martelos. Ou eles serão incapazes de manter suas energias e fazê-lo perder progressivamente suas propriedades mágicas, ou o núcleo se tornará instável ao longo do tempo e explodirá. Com a minha sorte, meu dinheiro está em alta. Ainda é um sucesso, disse Solos. O martelo de prata durou 7 golpes antes de quebrar. Talvez o martelo de prata possa durar o suficiente por todas as 13 runas, se não por mais de um item talvez e talvez não. Lit suspirou. A prata é um metal maleável. Poderia se deformar após uma única runa, tornando-se inútil. Vale a pena tentar, mas custará um centavo bonito. Bem, o bom é que, se coletarmos todas as peças, você poderá derreter em um novo martelo nos dias seguintes. Antes do fim da academia, Lit realizou inúmeras experiências em vários assuntos. Seguindo o conselho de Solos, ele comprou um martelo de prata, enquanto seguia os costumes de RPG da Terra. Ele também comprou um martelo banhado a ouro. Apenas os materiais lhe custaram 3 moedas de ouro, mas em todos os videogames ele jogou itens de ouro com melhor desempenho do que prata. Para sua decepção, o ouro acabou sendo um terrível condutor de mana, não durando nenhum único golpe antes de ser pulverizado. Depois de chegar os criadores de Brugions e Loting e por um tempo, ele experimentou o martelo de prata. Isso lhe permitiu produzir o primeiro anel dimensional de alta qualidade de sua carreira.
Os impactos eram mais mágicos do que físicos, por isso um martelo seria amassado, mas não destruído. Lit poderia usá-lo várias vezes antes de reformar. Precisamos de uma liga de prata mais resistente ou encantamos o martelo para torná-lo mais durável. Mais cedo ou mais tarde, Ezequiel perguntará o que você está fazendo para reduzi-la em um estado tão ruim e você não tem uma desculpa plausível, disse Solos. Quanto mais eles aprendiam sobre a forja, mais Lit chegava mais perto de abrir as caixas. Ele nunca recebeu uma visão para mostrar que o futuro havia mudado, por isso nunca se esqueceu deles. Lit e Solos tentaram replicar o efeito de sincronização que haviam experimentado contra os Corpicore, quando ela assumiu seu brilho pela primeira vez, mas sem sucesso. A luva de pedra simplesmente agia como uma luva de pedra. Seus corpos estavam ligados, mas seus núcleos de mana pareciam estar a quilômetros de distância e felizes dessa maneira. Ele nunca recebeu uma visita ou um telefonema de seus amigos e isso o deixou bastante desanimado. Como Uriel disse, muito pouco e muito tarde. Esse navio já deve estar navegado, Lit pensou. Ou talvez eles precisem de algum tempo para resolver seus sentimentos, Solos apontou. E Uriel e Fria têm algum pensamento sério a fazer, enquanto a pobre Quilla provavelmente ainda está se recuperando de uma zona de amizade assim. Glória é a única que não tem desculpas. Eu pensei que ela era melhor do que isso. Depois de se despedir de seus amigos e familiares, Lit voltou à Academia Grifão Branco no último trimestre. Capítulo 188, mais uma vez, com sentimentos. Voltar para a academia pareceu um pouco estranho para Lit. Ele não gostava de estar lá, sempre forçado a esconder suas verdadeiras habilidades, mantendo a cédula à mão. Depois de descobrir que as matrizes de Varden podiam selar itens dimensionais, ele não se sentia seguro em armazená-lo na dimensão de bolso, então o retirava sempre que saía de seu quarto ou de uma sala de aula. Lit decidiu se matricular na academia porque esperava acumular conhecimento e conexões com pessoas poderosas, mas até agora apenas o primeiro estava indo bem. Entre os cursos de especialização e a biblioteca, da qual ele nunca parava de emprestar e copiar material, seu conhecimento mágico estava sempre se expandindo. Quanto às conexões, ele ainda estava na estaca zero. Subir a escada social provou ser impossível. As únicas opções eram submeter-se a um jovem senhor/senhorita e tornar-se seu noivo ou obter uma cédula e ficar isolado. Já era ruim antes, mas agora eu perdi pouca companhia que tinha. Eu sabia que ficar emocionado com um monte de crianças era uma má jogada. Somos só você e eu, Solos. O pior é que sem Aquila, dominar a magia dimensional será muito mais difícil. Foi um daqueles raros momentos em que Solos não sabia o que dizer. Por um lado, ela queria repreender Lit por considerar seus companheiros como ferramentas em vez de pessoas, mas, por outro, ela estava feliz em vê-lo de volta ao seu eu indiferente. Tinha sido ela empurrando Lit para se abrir e compartilhar seu fardo. Agora que saiu pela culatra, Solos não pôde deixar de se sentir parcialmente responsável pelo rompimento. Pelo menos com sua atitude fria, Lit evitaria mais sofrimentos. Essa foi uma das muitas razões pelas quais ela ficou realmente surpresa quando alguém bateu na porta do quarto de Lit, e mais ainda quando descobriram que não era um funcionário enviado para entregar os novos livros. Foi Uriel. Oi Lit, posso entrar? Lit abriu a porta deixando entrar, notando que Uriel não parecia estar em boa forma. Ele parecia macilento, mais pálido do que a última vez que Lit o vira e perdera alguns quilos. Não sei o que as garotas têm em mente, mas prefiro que essa conversa seja privada. Receio não ser tão bom quanto você em falar em público. E Uriel suspirou, olhando ao redor da sala como se estivesse procurando por algo que não fosse a coragem que precisava para dizer o que tinha que ser dito. Pensei muito no que você me disse. Não estou falando apenas da parte relativa a como enfrentar meu obstáculo atual, mas de tudo o que esfregamos no rosto um do outro. Você estava certo, eu não me aproximei de você procurando por um amigo, mas fiquei muito feliz quando pensei que tinha encontrado um. Você também estava certo sobre minhas desculpas.
A única vez em que fiz isso, não fui sincero e estava apenas tentando colocar você no meu grupo para facilitar minha vida às suas custas. Uriel falou enquanto olhava Lith nos olhos, as mãos firmemente cerradas. Mas eu mudei. Tudo que passamos juntos me transformou em uma pessoa diferente. Alguém que talvez seja um pouco dependente de poções tranquilizantes, mas ainda alguém que eu acredito que seja uma pessoa melhor do que eu era antes. Uriel estendeu a mão direita em direção a Lith. Oi, sou Uriel Deiros e sou um assassino. Sinto muito pelo que fiz com você no primeiro dia de academia. Tratei você como uma pessoa de segunda classe e Kila como animal de estimação. Estou me desculpando por sempre ter tomado vocês como garantidos até que fosse tarde demais. Eu posso estar um pouco tonto, mas eu realmente gostaria de ser seu amigo. Lith sorriu, apertando as mãos. Desculpas aceitas. Não podemos mudar o passado, mas podemos aprender com ele e não repetir nossos erros anteriores. Como tivemos uma segunda chance, devemos fazer o possível para não desperdiçá-la. Você está falando sério? Solos ficou pasma com a virada dos eventos. Sim. Eu também tentei manipular todos eles para meu próprio ganho, então não posso culpá-lo por jogar o mesmo jogo. Como também estou tentando mudar, talvez possamos nos ajudar. Porém, eu o considero em liberdade condicional. Falar sempre é barato, e Uriel tem que provar com suas ações que realmente amadureceu, caso contrário, seria como confiar no desejo de fim humano. Uriel estava tão feliz que seu rosto recuperou a cor, transformando o aperto de mão em um abraço. Obrigado, cara. Eu estava realmente preocupado com o fato de você me expulsar do seu quarto. Eu tenho sido realmente um amigo de merda até agora. Lith deu um tapinha nas costas de Uriel, esperando alguns segundos antes de escapar do abraço. Uriel. Eu deveria ter ligado antes. O som do primeiro gong os forçou a correr para a aula dos cursos obrigatórios. Eles tinham apenas 15 minutos antes do início das aulas. Usar o passos de dobra dentro da academia era impossível, então eles tiveram que voar. Na chegada, as meninas já haviam se sentado, mantendo algumas cadeiras vazias para os companheiros desaparecidos. Lith ficou feliz em ver todas sorrindo para ele, mas o deixou se perguntando por que eles nunca haviam entrado em contato com ele nos dias anteriores. Quando o segundo gongo ressoou, a professora Nalear entrou na sala de aula. Lith não pôde deixar de pensar que ela havia ficado ainda mais bonita, mas seu coração estava em paz agora. Se eu fosse 10 anos mais velho, ele suspirou, desistindo de uma vez por todos os seus sonhos românticos sobre ela. Bem-vindos de volta, meninos e meninas. Fico feliz em ver que muitos de vocês conseguiram passar no segundo trimestre. A taxa de promoção deste ano é muito maior em comparação aos anos anteriores e isso é bom. No entanto, muitos de vocês viram suas notas caírem em comparação com o primeiro trimestre, e isso é ruim. Então, espero que você se esforce muito para compensar o tempo perdido. Lembre-se, perseverança e trabalho duro são de que são feitos os talentos reais. A turma deu-lhe uma pequena salva de palmas por suas amáveis palavras, às quais ela respondeu com um pequeno arco. Vamos começar. Hoje não estou aqui para ensinar a você princípios de magia avançada. Terminamos esse assunto, pelo menos pelo quarto ano. O que vou apresentar a você é algo que todo mago deve saber, já que faz parte do nosso dia a dia. Estou falando de cristais de mana. Você já os viu muitas vezes, mas provavelmente nunca parou de se perguntar o que são. Na academia, existem cristais de mana embutidos nas mesas da cantina, na sala de prêmios, basicamente em toda parte. Os cristais de mana iluminam todos os cômodos, fornecem ar fresco onde não há janelas e água corrente nos chuveiros e nos banheiros. Tudo na academia depende de cristais de mana para funcionar. Durante esta aula, ensinarei o que são os cristais de mana, como encontrá-los e, o mais importante, como usá-los. Na sua forma bruta, são apenas pedras bonitas e brilhantes. É preciso um mago para refiná-los e aproveitar seu poder, transformando-os em ferramentas para todos os fins. Nenhuma especialização é necessária para se tornar um ferreiro de cristais.
Qualquer um de vocês pode se tornar um, desde que tenha paciência, precisão e mãos firmes. Eu acrescentaria que é um trabalho bem remunerado, mas nunca ouvi falar de um ex-aluno lutando com questões financeiras. Os empregos de todos os magos são bons. Os olhos dos estudantes que não tinham especialização ou que os reprovavam já se iluminavam com a ganância. Antes de tudo, o que são? Os cristais de mana são minerais naturalmente formados que possuem uma quantidade incrível de poder mágico. Como eles se formam ainda é um mistério, sabemos apenas que geralmente eles podem ser encontrados em locais precisos onde a vida selvagem se desenvolve mais. Eles realmente não têm ideia de que o mundo está cheio de poder mágico, Lito pensou. Provavelmente esses pontos sobre os quais ela está falando são como geysers de mana que usamos para sua forma de torre, solos. Se eu estiver certo, a energia mundial cristaliza com o tempo em cristais de mana. Isso significa que, com seu senso de mana, podemos encontrá-los facilmente e ficar ricos. Desculpe estourar sua bolha, Solos disse. Mas ambos os geysers de mana que conhecemos foram exprimidos por abominações. Duvido que tenha deixado alguma coisa para trás. Os sonhos de riqueza de Lee foram destruídos, exatamente quando Nalear lhe deu outra notícia ruim. Somente os de baixa qualidade podem ser encontrados em florestas, bosques ou oásis. Para chegar ao estado-mãe, é preciso cavar um pouco. Não sabemos se bestas, plantas ou monstros mágicos também usam os cristais, deixando para trás apenas restos. O que sabemos é que as veias de cristal de mana podem ser encontradas no subsolo e que geralmente quanto mais fundo você vai, melhor a qualidade. Faz sentido, Lito pensou. Provavelmente plantas e animais os consomem para melhorar seus núcleos, ou talvez absorvam naturalmente a energia mundial para desencadear sua evolução, e isso impede a formação de cristais de alta qualidade. Porém, abaixo do solo, a energia mundial não deve apenas ser mais abundante, mas também não utilizada, para que se acumule ao longo do tempo formando as veias. É como um banco de energia não gasta. A pureza de um cristal de mana pode ser facilmente avaliada por sua cor. De seu amuleto dimensional, Nalear tirou 8 cristais perfeitamente cortados como uma gema preciosa. Cada um era do tamanho dela primeiro. Como você pôde ver, os piores para os melhores são vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, violeta e branco. Lee quase não podia acreditar nos olhos dele. O grau de qualidade dos cristais de mana era idêntico ao dos núcleos de mana, mas com uma exceção. Um branco. Isso significa que realmente existem núcleos de mana brancos? Continua no próximo vídeo.